Atenção ouvinte de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora. Conexão Tropical. Olha só que óculos bonito do Caio, hein? Caio, você tá bom? Tudo bem, Carlinhos? Bem-vindo ao Conexão Tropical. Bem-vindo mais uma vez à Nova Tropical FM. É a segunda participação sua por aqui, eu sei, mas eu fiz questão de estar te convidando. Não temos ainda nem 20 programas, Caio. Hoje, segundo a Thalissa aqui, a nossa amiga jornalista, companheira de bancada, com distanciamento, claro, respeitado aqui, né? Entre eu, ela e a Glenda. Estamos distanciados e você mais distante ainda, né? Por isso, infelizmente, a gente tem que fazer por esse mecanismo que é o Google Meet, né? Através dessa live, fica muito bacana. Porque nós não temos nem 20 programas ainda. Hoje é a edição de número 17 e você já estava na minha lista desde quando eu planejei a volta do Conexão Tropical, agora com lives e agora com imagens, porque essa evolução do rádio foi muito bacana, né? Hoje o rádio, ele também, além de estar com o som, né, em 105,9, as pessoas que sintonizam em casa, no carro, enfim, no seu smartphone, no celular, também pelo aplicativo em qualquer lugar do planeta e através do Facebook, depois Instagram e YouTube, essas mídias sociais. Bem-vindo, prazer ter você com a gente. Vamos bater um papão? Um prazer muito grande, quero agradecer o seu convite e também pedir aí que Deus te abençoe nessa nova jornada, nesse novo projeto, né? Eu tenho a certeza de que vocês estão sendo fundamentais nesse momento que nós vivemos, né? A imprensa, ela tem um papel muito importante, não só no que diz respeito a entretenimento, mas informação de qualidade para as pessoas num momento tão difícil, né, que a gente está enfrentando. É verdade, Caio. Você, como pastor evangélico da Igreja Presbiteriana, depois você vai falar um pouquinho da Hub, ali no bairro do Iguatemi, Sorocaba, já está na igreja há muito tempo, né? E a gente também acompanhando nessa caminhada. Aliás, a gente se conheceu um pouco melhor, foi na cidade de Gramado. Que viagem gostosa, né? Você lembra disso? Gramado, isso. Gramado, Canela, estivemos lá, eu, você, o Robson. Robson, meu 98. 99. 99. Foi em 99, Aí nós Só 21 anos atrás. 21 anos atrás, né? E ele me falou, vamos para Caxias, que a gente tem que buscar o Caio do aeroporto, tal. Quem que é esse Caio? Eu não te conhecia. Aliás, eu acho que eu conhecia, mas não sabia que era você, né? E aí, para minha surpresa, a gente foi te apanhar no aeroporto. E o Moreto que fala apanhar também, a Glenda fala, não, ninguém vai apanhar, não. Mas isso é linguajar do carioca, né? Ou fui apanhar um pãozinho na padaria, tal. E aquela viagem foi muito bacana, né? E você foi falar exatamente sobre som, né? E sonorização num congresso, né? Na igreja da Quadrangular na época, né, Caio? Isso. A minha formação antes da teologia, de fazer a faculdade de teologia, é na área de comunicação, né? Eu ainda trabalho na área de comunicação, assim, mais na parte de assessoria, né? E a minha primeira formação é nessa área. A parte de áudio, especificamente, eu já não trabalho há muitos anos, né? Eu acabei me dedicando mais à teologia e comunicação. Entendi. Hoje leciono, dou aula na área de comunicação, na faculdade de teologia também, né? E acabei indo para essa área. Mas eu fiquei uns bons anos aí, acho que pelo menos uns 15 anos atuando também nessa área de áudio, né? De rádio e televisão também. Que mudou muito, por sinal, né? Com a chegada da internet, que nós não tínhamos em 99, é o que a gente tem hoje, né? Nós não tínhamos tudo isso que nós temos hoje. Em 99, não sei se o Facebook ainda estava começando, se já existia. Não, eu acho que não. Estava começando o ICQ, né? 99. Então. E essa comunicação, e daqui a pouquinho a Thalissa, que é aluna do Negrão, da Uniso, faz jornalismo, eu quero ver a pergunta que ela vai fazer para você. Várias, aliás. Como você vê a comunicação hoje, em meio à pandemia, eu digo mundialmente falando, e com as mídias sociais impulsionando, sendo um combustível para essa comunicação.
Essa comunicação, ela chegou como tinha que chegar em cada cidadão desse mundo no presente século? Você acha que sim ou não? Eu acho que ela tem um papel fundamental. Sim. Ontem eu estava conversando com um amigo e eu perguntei para ele assim, você já imaginou se nós tivéssemos nesse período de pandemia e nós não tivéssemos as redes sociais, né? Porque as redes sociais, de alguma maneira, elas democratizam a comunicação. Eu lembro, na minha infância, você vai se lembrar também disso, nós somos da mesma geração, Sim. que as notícias urgentes, a gente ouvia aquela musiquinha, aquela chamada da televisão, sabia que tinha acontecido alguma coisa trágica, né? E a gente aguardava aí 2 ou 3 horários durante o dia para acompanhar na televisão quais eram as informações. Hoje, com uma velocidade muito grande de informação, com diversos canais, você tem a possibilidade de democratizar essa informação e ela, de alguma forma, ela chega mais rápido, né? Muito mais rápido. Eu estou conversando com você aqui e, de repente, acontece alguma coisa em Brasília, isso já está no Twitter, já está nas redes sociais, as coisas elas têm uma velocidade muito grande. Então, eu acredito que nesse momento que a gente vive, ela não só entretém a gente, que é bom, né? Um entretenimento, uma Netflix, né? Um canal on demand aí para você poder ter um lazer em casa, eu acho que isso é uma coisa muito boa, oferece bom entretenimento pra gente, né? Eu até brinco com os meus filhos, assim, que tem o pessoal que fala, na minha época era legal. Eu falo, puxa, você nunca jogou um PS4 pra você ver que, na verdade, é mais legal o que eles têm. Algumas coisas eram boas, mas a tecnologia hoje é muito boa, né? Por exemplo, você chegar em casa, deitar e escolher um filme. Na nossa época, você tinha que pegar o carro e ir lá no Campolim, alugar uma fita, né? Às vezes você chegava no lugar, o filme que você queria não estava ali, você tinha que guardar uma semana para alugar. Então essa questão da demanda de informação, do acesso, melhorou muito. Agora, como qualquer outra coisa, aí o problema não é a ferramenta, são os seres humanos, né? É o excesso dessa ferramenta. Aí a gente tem o problema de fake news, né? Porque se você tem muita informação, você manipula a informação, alguns grupos manipulam isso e, de alguma forma, essas fake news influenciam as pessoas. Você tem o excesso, que é o que nós chamamos de oversharing, né? Esse excesso de comunicação, as pessoas elas estão ansiosas, pautadas pelas redes sociais, e elas acabam se tornando escravas desse universo, né? Dessa linguagem que é a internet. Então, a gente tem que avaliar sempre o aspecto positivo da comunicação, da digitalização, mas a gente sempre precisa alertar para os excessos. Que legal. Talvez uma coisa básica para a gente avaliar esse excesso, Carlinhos, são os nossos próprios filhos, né? A gente nos primeiros dias liberou a tecnologia, tem que trabalhar em casa, mas a gente avalia que o que é bom, se não tiver uma medida correta, ela se torna um excesso e isso é prejudicial. A verdade, tudo tem que ser regrado, né, Caio? Se não tiver regra, disciplina, acaba ficando demasiadamente e prejudica também. Eu vejo minha filha hoje, você falou, né? Sua esposa foi professora da minha filha no passado e não está passando por isso, de ter que dar aula online para ela. Esse ano é uma outra professora. Já está começando a aula. Aliás, já começou, não, daqui a pouquinho, 13h, né? Eu não sei nem que horas são. Mas assim, mudou muito. Imagine se acontecesse isso em 90, 94, não teria aula online, não existiria ferramentas para isso. Eu me lembro de algumas coisas que você falou agora. Você falando, eu prestando atenção, me veio à mente. Antigamente o jornal, você ficava ansioso para saber o jornal, qual seria a manchete, né? A Thalissa não é desse... Até a gente comentou segunda-feira, o dia da imprensa, a gente falou que a comunicação mudou durante todo esse tempo. Antes as pessoas aguardavam para saber as notícias só pela televisão ou só pela rádio. E aí a gente vê que hoje todo mundo pode ter acesso à informação, às notícias por elas próprias. Se elas quiserem saber alguma coisa que aconteceu, entra na internet, pesquisa e tem esse mecanismo mais fácil, esse acesso mais fácil. Só que até como o Caio falou, tem muitas fake news hoje. Eu queria até perguntar para ele, como é que você vê esse avanço na tecnologia, esse avanço de informação para a população, ainda mais nessa época de quarentena, teve muita informação. Muita gente, eu cheguei a conversar com algumas pessoas, nossa, é muita notícia, é muita coisa ruim que tem acontecendo, é um bombardeio de informações. Como é que você vê que a informação nessa época de quarentena, como que você vê... No aspecto negativo, você quer dizer? Foi muita informação, muitas pessoas estavam reclamando de, eu não consigo, muita informação, eu fico muito mal.
Como é que você vê isso, Caio? O grande problema da internet é que você pode ter a falsa sensação de que a informação é sua. Então, um exemplo, se eu recebo lá no WhatsApp uma imagem, o Carlinhos me manda uma imagem de uma denúncia, eu pego aquela informação, eu acho que aquela informação é minha. Então, eu tendo posse dessa informação, eu quero usá-la, né? Eu quero replicá-la. É o furo, mas é furado. Antigamente, e aí a pessoa tem aquela sensação, falei, puxa, alguém descobriu isso, alguém fez isso. Então, isso é um problema, porque como a informação está disponível, as pessoas elas pegam essa informação e elas têm essa falsa sensação de domínio da informação, sendo que, na verdade, elas estão sendo manipuladas a isso, né? O segundo ponto, que pouca gente fala sobre fake news, o problema da fake news não é se ela é mentira ou é verdade. Porque quando a gente fala fake news, ela já é mentira. O problema é que a fake news se tornou uma ferramenta para representar o que a pessoa pensa. Então, assim, ela vai dizer o seguinte, não importa se é verdade ou se é mentira, eu penso assim, eu quero que isso tenha essa finalidade. E aí você usa a notícia de acordo com a sua visão política e ideológica. E muitas vezes a pessoa ela tem até a percepção de que aquilo é mentira, mas ela quer saber se aquela informação vai causar o estrago que ela quer, né? E esses dias eu ouvi uma charge de um amigo que ele falava o seguinte, o filho chega para o pai e fala, pai, essa notícia é mentira, é uma fake news. E o pai responde, fala, não importa, importa que eu acredito nisso, né? Eu concordo com isso. E esse é exatamente o problema da fake news. A fake news se tornou uma arma ideológica, política, de discussão. Então, antes de eu averiguar se aquilo é verdade ou não, eu quero espalhar aquilo para ver as consequências daquilo, para que aquilo, de alguma forma, fique disseminado e também expresse a minha opinião, né? E esse é um grande problema. Eu acho que isso a gente precisa avaliar hoje. Canais de comunicação, ensinar as pessoas, divulgar para as pessoas a possibilidade de elas terem um senso crítico, não só sobre a verdade ou a mentira, mas de não usarem isso de uma forma ideológica. É verdade, porque dentro disso tudo, Caio, e a gente agradece demais já a sua presença, Caio Batista, da comunicação, professor de comunicação, também já trabalhou muito com sonorização, hoje pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Iguatemi, a Hub. Muito obrigado por esse tempo aí que você está nos fornecendo essas informações e participando do nosso Conexão Tropical. Já nós vamos falar de quem está com a gente online. O Caio, além da fake news, né, tem o problema da falta da informação, né, correta, o que fortalece a fake news. Por exemplo, alguma notícia, isso acontece muito na política, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque esse não é o objetivo do nosso programa, mas às vezes tem coisas que a gente deixa de saber, né? A grande mídia não informa e as fake news vêm aí de contrapartida falando o contrário. Então a gente fica às vezes perdido e é um grande perigo quando a gente começa a repassar essas coisas. Eu fazia muito disso, confesso, pelo WhatsApp já parei, porque chegou, eu espero. Porque daqui a pouco vem é fake news, aí tem uns sites, alguns lugares de pesquisa para saber se é fake news ou não. Agora, vou falar uma coisa engraçada, né? Antigamente o jornal ele era esperado no dia seguinte, né? Hoje o jornal que vai sair amanhã, daqui a pouco ele já está online, daqui a pouco ele já está aí com as informações, eles vão mudar alguma coisinha e acabou aquele negócio do jornal para vender, né? O jornal papel, o jornal que as pessoas ainda liam nas suas casas, nas praças e nas bibliotecas. Ele existe ainda, né, a impressão do papel, mas isso está acabando com o mundo digital. E outra coisa interessante, não sei se você conheceu o Ivan Azali Raimundo, trabalhou comigo na Rádio Vanguarda, ele era também de comunicação, de produção de vídeo. A gente gravava os jogos do São Bento, eu sei que você é São Bentista, né, Caio? Opa, sim. De coração, a gente se encontra de vez em quando, às vezes no SIC, não mais agora que eu estou lá atrás do gol, fazendo as reportagens para a Nova Tropical, que transmite já há uns 3 anos o São Bento. E o Ivan, não sei se você conheceu o Ivan Azali Raimundo, a gente gravava o São Bento aqui no SIC contra o Santos, o 15 Piracicaba, ou
o Marília, ou ia para o Pacaembu fazer São Bento e Corinthians, já fizemos São Bento e Santos na Vila. E quando era em São Paulo, ele já pegava a fita, que era em Betacam, você lembra disso? Você conheceu isso aí, né? Aquelas fitonas enormes. E ele levava lá na General Olímpio da Silveira, embaixo do Minhocão, em São Paulo, onde ficava a TV Globo. E, de repente, no jornal, no Fantástico, nos gols do Fantástico, passava o gol do São Bento. E o pessoal ficava sem saber, mas como é que passou o gol do São Bento e não passa do Juventus, apesar do Juventus estar na capital, mas não passava do 15, não passava do Marília, não passava do Botafogo de Ribeirão, mas do São Bento passava. Porque existia um maluco, que eu era o Ivan, e eu trabalhava junto com ele, a gente filmava os jogos e íamos levar a fita até São Paulo na TV Globo. Hoje isso acabou, hoje é tudo transmissão online, isso vai tudo muito mais fácil, quer dizer... facilitou muito essa comunicação digitalizada, né? Muito, porque você tem hoje uma capacidade muito grande de troca de arquivos, né? Embora quem estuda isso ainda diz que nós estamos iniciando essa velocidade, né? A gente tem, eles chamam isso de barreira de acessibilidade, barreira de conexão e depois da interface, né? O que é isso? Eles querem melhorar essa capacidade de troca de arquivos, né? De velocidade. E acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar, porque o excesso gera ansiedade. Existe uma enfermidade hoje chamada FOMO, e não é uma invenção, você pode procurar nas redes sociais aí, você vai perceber que é uma enfermidade. Repete para nós. FOMO. FOMO. Ela é gerada pelo excesso de informação. Uma pessoa que ela gera ansiedade de estar sempre conectada, sempre atualizada, sempre vendo os feeds de notícias, sempre acompanhando, e de alguma forma isso gera uma ansiedade que a domina, né? O excesso gera ansiedade, e isso é uma coisa que nós sempre temos que ficar alerta. A internet é muito boa, é uma ferramenta, eu gosto, trabalho, nós estamos aqui falando através dela, ela nos possibilita diversas coisas, né? Você pode pedir um almoço pelo aplicativo, você pode fazer diversas situações, mas o excesso dela pode causar essa crise de ansiedade que muitas pessoas hoje já vivem, né? Sentam no sofá ali do lado da esposa, do marido, ficam 3, 4 horas no celular, olhando as redes sociais, e a gente precisa avaliar o prejuízo disso na vida presencial, né? Na vida real. Eu acho que isso é um ponto importante. Agora, no que diz respeito à informação, eu acho isso fantástico, a gente pode ter acesso a coisas, né? Você pega, por exemplo, tem um aplicativo que eu gosto muito, que você pega todas as rádios do mundo, você tem informações aí, né, democratizadas, claro, com possível ruído, mas você precisa avaliar o excesso disso, né? Vou dar um exemplo só para falar o excesso. Os meus filhos jogam videogame aqui, né? E às vezes eles falam, pá, a internet tá ruim, 300 mega, tá ruim. Aí eu tenho que contar aquela história para ele, né? Não, você não sabe o que é esperar meia-noite, pegar um cabinho, ligar lá no telefone, usar o discador, aguardar. Às vezes você ia tomar banho depois da faculdade e voltava, estava conectando ainda. Dava tempo de tomar o café e o chá. Então isso, você vê, eles têm um excesso, 300 mega, e isso é pouco para eles. É verdade. E a gente precisa sempre olhar o todo. Hoje muito rápido. Caio, daqui a pouco quero mostrar algumas imagens aqui. Vai estar na nossa live. Quero fazer uma pergunta para você sobre essa viagem espacial do pessoal da Índia, né? Perguntar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero falar para você que é o seguinte, hein? Tá bombando por aqui. Quem tá com a gente? Tá mandando muita mensagem. Fala aqui, aí, Thalissa, quem tá com a gente? O Anderson do Rio Acima quer participar do sorteio. Tá Anderson, participando. São 50 salgados, Anderson, 50 salgados da Supreme. A Dilma Lopes de Paula também quer participar. Já tá participando, Dilma. Tá participando. Boa sorte. Aqui, ó, o Rudney Vieira comentou que quando você falou da bicicleta, ele falou que o Queen também gravou. O Queen gravou uma música sobre a bicicleta. Confesso que não conheço, mas o Rudney é um autodidata, estudioso da música. E o Marcos Valle gravou Bicicleta em 84, né?
Quem mais está com a gente? Ó, a Paula Miranda, do Rio, ela é do Rio Acima. Ela falou que é a primeira vez que ela está participando do programa aqui com a gente. Ela quer ganhar os salgados. Parabéns, ela já tá participando obrigado. aqui. E ela quer mandar um beijo para as filhas, Heloíse e Yasmin. Um beijo para elas. Sim, sim. O Luciano está com a gente, o pessoal lá da Automec da General Carneiro, Giovanni e toda a sua equipe. O Luciano... bom programa, Tropical, obrigado. Quero salgadinhos, vamos torcer para você ganhar, dona Vilma. Marcos Antero, posso participar do sorteio? Tá participando. E a Paula Miranda, você falou Paula Miranda e Marcos Antero? Falei aqui, ó. Verdade que você falou também. Rudney Vieira, bacana. O Luizinho Rodrigues, meu professor. Ô Luizinho, grande abraço, hein? Da rádio. Sua aluna tá indo bem aqui, Luizinho? Eu espero que sim, Luizinho. E o pessoal do Júlio de Mesquita Filho, Luiz Nelson Bueno Camargo, com a gente. Tá bombando por aqui, o pessoal tá participando. Gente mandando mensagem. Legal. Olha, quero agradecer demais e nessa rotatividade da audiência. Quem tá com a gente hoje é o Caio Batista, pastor presbiteriano, professor também em teologia em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue colocar as fotos aqui na nossa tela. A hora que der, você me fala, Glenda. Que fotos lindas. Será que essas fotos são verdadeiras? Ou não? Como é que chama? Eu esqueci o nome. Como é que fala? Alguma coisa. A viagem espacial? Não, tem um nome isso tudo, né? Pode falar, Caio. Tem um nome. Como é que é? O que você está falando da viagem? A viagem espacial. Ela tem um nome, é um projeto. Não é um projeto, é um outro nome. Mas vamos ver se a gente consegue colocar as fotos na tela para o pessoal. Eu recebi aqui de alguns amigos. E são fotos da Terra à distância. Será que essas fotos são... Você chegou a receber? O que você achou? Sim, eu achei muito bonito. A gente está vivendo um momento que a gente chama de pós-verdade, né? Por ter um excesso de informação, as pessoas elas começam a duvidar da ciência. Né? É verdade. E aí a gente gera essa situação de que teorias se tornam verdade. Né? O que é pós-verdade? É a minha verdade. Uhum. Então, se a gente olha, por exemplo, né, para essa viagem espacial, que é um primeiro voo tripulado por uma empresa, e você tem um excesso de informação, alguém diz assim, não, mas eu acho que isso não é verdade. E aí a opinião dela é um princípio mais forte do que a cientificidade, ou seja, ela acaba acreditando mais na opinião, por isso a palavra pós-verdade, né, ou minha verdade, do que num dado científico. A gente percebe, por exemplo, nessa questão do coronavírus, né? A nossa cidade está, os casos subindo, o país subindo, e tem gente que não acredita. Acha que isso é uma teoria da conspiração, isso é um negacionismo fruto dessa minha verdade. E a gente precisa olhar para a ciência como um parceiro. É claro que ela pode errar, ela não é infalível, mas a gente precisa reconhecer o papel da ciência e o papel disso como uma fonte de informação importante para a gente. E isso é um ponto. Vou dar um exemplo simples sobre isso quando eu falo para os meus alunos em relação à pós-verdade. As pessoas não acreditam na ciência em alguns pontos da sua própria verdade. Mas elas acreditam na ciência quando eu estou falando com você aqui por um celular e você está me respondendo em tempo real, em velocidade. Mas espera aí, a ciência vale para a tecnologia, para que eu possa usufruir disso, mas ela não vale para outros pressupostos, né? E as fotos estão na tela aí para o pessoal curtir na nossa live. As fotos que a gente recebeu. Lindas fotos. São, é um projeto, é uma viagem espacial de cientistas indianos, né? O projeto é indiano, mas os pilotos não são, né? Acho que um é americano. Deve ter americano no meio, né? Quando você fala de coisa espacial, americano está no meio. Lindas fotos, né, Caio? Isso. Os vídeos são sensacionais, Muito bacana, mas conclua. Você está falando do pessoal que está na tripulação. Tem um indiano e parece o Chris Cassidy, americano, e também tem um russo, né? Bacana. E essa é a evolução, né? Quer dizer, fotos da Terra assim, antes eu nunca tinha visto, né? Nós nunca vimos fotos tão nítidas assim, né? E como a tecnologia avança a cada dia. Você estava falando da tecnologia, de acreditar na ciência. Você acha que a tecnologia e a ciência favorecem muito a nossa vida? Agora nós vamos mudar um pouquinho da ciência. Vamos falar da parte espiritual um pouquinho, podemos falar?
Opa, claro. A gente tem que também acreditar na parte espiritual da mesma forma que muita gente acredita na ciência, né, Caio? Exato. A gente tem, só para fazer uma conexão sobre espiritualidade, sobre ciência, eu gosto muito de um autor, um alemão, chama Jürgen Moltmann. Ele diz que a ciência trabalha com a obra-prima da criação, né? E isso é uma coisa importante. A fé cristã reformada, protestante, ela não vê na ciência um inimigo, uma inimiga. E a gente não pode entrar nessa guerra entre fé e ciência. Isso é muito ruim, isso de alguma forma causa uma certa alienação. A fé, ela é um pressuposto que faz a gente enxergar a vida de uma outra forma, mas ela não nega a vida. E isso é um ponto muito importante. Tem muita gente que acha que fé, quando a gente fala que fé é crer no invisível, crer no sobrenatural, sim, mas essa fé que crê no invisível, que crê no sobrenatural, ela não nega a realidade. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, de pandemia, qual é o papel da fé? O papel da fé é a gente olhar para uma situação de uma forma maior. Não só olhar para uma situação real que existe, nós não podemos negar que nós estamos diante de uma pandemia, mas a fé nos faz olhar o propósito maior das coisas. E que esse propósito maior das coisas tem uma condução pela vontade de Deus, pelo cuidado de Deus, e de que nós, mesmo no momento de dificuldade, a gente pode crer que Deus está conosco. Então isso é um ponto importante, Carlinhos. A fé não nos tira da realidade que nós vivemos. A fé faz com que a gente passe pela realidade que nós vivemos com a certeza de que Deus está com a gente. É verdade. E hoje a fé, cada um tem a sua maneira, né? Cada um tem a sua intensidade de fé. E a Bíblia diz que para você basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, né? Para as coisas acontecerem no mundo espiritual e até no nosso dia a dia. Muita gente não só com fé de que Deus vai fazer um milagre e vai curar, né? Por exemplo, do Covid-19, né? Que é essa pandemia aí. A gente não sabe se a vontade de Deus é curar todo mundo instantaneamente e fazer um milagre, mas Deus é soberano e tem seus propósitos. Mas muita gente com fé na ciência, de que a ciência descubra pelo menos a vacina e os remédios para a cura, né, do coronavírus. Então, quer dizer, a fé torcendo para a ciência. Isso é muito legal. A fé torcendo. Exato. É isso Exato. que está acontecendo. Quero agradecer demais o Caio Batista. Daqui a pouco você vai falar da gaveta do Caio. Vamos falar o que tem nessa gaveta aí. Eu sei que tem uma gaveta aí. Você vai falar dessa gaveta já já. Daqui a pouco tem uma piada de bicicleta, porque hoje é o dia da bicicleta. E a gente já fala do Dia dos Namorados, que nós vamos sortear aqui, viu, Caio? Você pode participar do sorteio, hein? Uma camisa da Garbo. Uma camisa pode ser Comfort ou Slim Fit. Aí vai depender do manequim. Tem lá do número 1 até o 8. Então fica tranquilo, tá bom? Você que participa do sorteio. Dia 12, semana que vem, Dia dos Namorados, esse sorteio maravilhoso. E uma cesta de chocolate romântico que vai para uma mulher, tá bom? Então a camisa vai para o homem. Por enquanto são esses prêmios, podem surgir mais por aqui. Olha, quero agradecer demais a Letícia Maria que está com a gente, Celso Gomes Machado, o Celso lá da Gap está querendo participar do sorteio dos salgados, boa sorte. Mauro Rui está com a gente também, muita gente participando, a gente agradece demais. Letícia Maria Leme também quer participar, você já falou dela? Letícia, falei sim, e você tem pergunta para o Caio, fica à vontade, Thalissa. Tenho, eu queria perguntar, Caio, como é que... Eu queria saber se lá na sua igreja você sentiu diferença nesse tempo de quarentena da comunicação entre as pessoas. Como é que foi feito? Sentiu diferença que as pessoas ficaram mais distantes? As pessoas aderiram os cultos online? Como é que foi? Sim, a nossa igreja já tinha uma atuação digital. Isso facilitou bastante que as pessoas se mantivessem conectadas, né? Isso foi para a gente uma coisa mais fácil de transicionar do presencial para o online. O que a gente faz lá da grande audiência, que a gente chama de um público maior, a gente convida as pessoas a participarem de encontros menores.
Então nós temos os encontros através da plataforma Zoom, essas plataformas digitais, e no grupo menor elas podem conversar, elas podem interagir, né? E não só na transmissão do culto. Então a gente tem criado esses 2 espaços, né? Um espaço onde a gente divulga as coisas da igreja, tem a programação, mas diversos espaços durante a semana, praticamente todos os dias, e tem dia que até em 2 horários, esses encontros voltados para um público menor, para que as pessoas, entre elas, possam ter contato. Para que elas possam ter comunhão, né? Para que não acabe a comunicação. Mas é claro que as pessoas sentem muita falta do relacionamento e elas sentem muita falta de estarem juntas umas com as outras, não só na atividade da igreja, né? Mas na agenda em torno à igreja, que são as amizades, os vínculos, né? E nessa semana, com o decreto da possível volta das igrejas, como é que vai funcionar lá? Olha, nós respeitamos, assim, eu até fiz esse comunicado no domingo na transmissão, a gente respeita as igrejas que pensam diferente da gente, mas nós, nesse momento, optamos em não voltar. A gente entende que é um ambiente muito inseguro e que uma vida para a gente importa. Então, se a gente se reúne e a gente expõe uma pessoa a uma situação de risco, a gente está, de alguma maneira, expondo a pessoa e expondo as pessoas da igreja que tem também o quadro de comorbidades, né? Então, se imagina, a gente volta, a gente está aguardando esses índices, né? Ontem já começou a subir, a gente entendeu que é muito inseguro nesse momento. E, na verdade, isso não é só uma orientação da Igreja do Hub, é uma orientação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Igreja do Rudney também, a Quinta Igreja, todos nós entendemos que esse momento ainda é um momento vulnerável para voltarmos. E a gente vai aguardar um pouco mais. Caio, quero dizer para vocês, não sei se eu posso falar parabéns pela decisão, né, dos líderes da Igreja Presbiteriana, porque realmente isso é conscientização, né? É ver realmente com um amor diferente as vidas. Porque uma pessoa contaminada e não sabe disso dentro de um culto, no ambiente fechado, já é o que basta, né? Para complicar a situação. Então, que não tem como saber, né, Carlinhos? Quem tá com o vírus, quem não tá. Então não tem como controlar, não tem como ver assim. Não dá para saber. Você tá com vírus, você não pode entrar. Então não é dá. muito complicado. Mas tô de né? máscara, tô de álcool em gel, mas de repente alguma coisa. Só vai transmitir para alguém que para aquela pessoa pode ser algo fatal. Exatamente. Né? Então... Muitos que estão hoje, infelizmente, contaminados, não sabem, mas como que eu peguei isso? Como que foi? Não sabem. É invisível, não tem como a gente descobrir não dá para saber de onde veio. Então, você já imaginou, Carlinhos? Diga. Assim, se a gente tem uma pessoa da comunidade que é envolvida, que participa da igreja, e a gente sabe que ela foi contaminada na igreja e de repente essa pessoa vem a óbito, e a igreja passa a ser uma responsável por uma pessoa da sua comunidade ter sido contaminada, então é um risco muito grande. A gente precisa, eu tenho dito sempre isso para os pastores, aonde eu falo, nós precisamos pensar no valor de uma vida. E se a gente não pensar no valor de uma vida, daquele mesmo Deus que deixa 99 para ir atrás de uma, se a gente não usar essa matemática, a gente voltar por causa da grande audiência, do público, a gente vai expor as pessoas a uma situação de risco. E isso não é o papel da igreja, né? É mais de proteção, orientação nesse momento. Olha, quero falar para você que o Fábio Aurélio, o Fabinho está com a gente nesse momento. Boa tarde, meu amigo, grande abraço a todos, excelente trabalho. O Fábio Aurélio, tem gente da Vossoroca, hein? José Armando Soares, manda um abraço, tá mandado um abraço para você. Quero esses salgados, quem que quer? Todo mundo quer, né? O Mauro quer, o Rui Correia quer também, a Adriana Machado tá por aqui participando com a gente, Dona Lúcia Oliveira participando, seu Beni Monteiro, a Cleide Denise, a Manu, minha esposa e minha filha participando. Caio, o tempo passa rápido demais. Você tem mais 10 minutos aí com a gente ou não? Opa, claro. Você almoçou antes ou deixou para almoçar depois? Depois. Então a gente vai falar do cardápio do restaurante Espetinho Brasil, que hoje tá sensacional. Quarta-feira você sabe que é dia do quê, né, Caio? É aquela feijoada saborosa. E no sábado tem também o Espetinho
e Restaurante Brasil, que fica na Otávio Augusto Rangel, aqui no Altos do Rio Acima em Votorantim, e um cardápio especial delicioso. E para cuidar da saúde, nós temos uma clínica no centro de Sorocaba. Thalissa, que clínica é essa? Estamos falando... Clínica Saúde da Família. Saúde da Família. Fala pra gente onde fica. Ela fica na Rodrigues Pacheco, número 62, no centro de Sorocaba, numa das travessas da Rua 15, lá no finalzinho. Tem atendimento clínico, tem todas as especialidades, o valor é muito baixo, é um valor acessível, tem múltiplas especialidades, os profissionais são muito competentes, com atendimentos terapêuticos, exames laboratoriais, exames de imagem, exames de DNA, tem qualquer exame lá, todos os exames, e vou passar o telefone para vocês. Dá para marcar pelo WhatsApp, dá para marcar pelo telefone, as meninas são super atenciosas, vou passar lá para vocês. 99108-4433. E o telefone 3329-9849. Legal. E depois de almoçar, cuidar da saúde, a água é muito importante, hein, pessoal? Votoágua, purificadores de água, Votoágua em Votorantim, 31 de março, 126, onde você vai encontrar refis de todas as marcas originais, similares, assistência técnica, higienização, instalação, manutenção, eles vão até a sua casa, é muito fácil, é só você chamar o WhatsApp 991321827, como fica gravado aqui, você volta depois, assiste de novo e você vai ter a água purinha, limpa na sua casa, na sua torneira, no filtro, porque isso é muito importante, cuidar da saúde. Assim mesmo. Como o pessoal lá da Hub, da igreja do pastor Caio que está com a gente, Caio Batista. O Caio, você é batista, mas também é presbiteriano. Bacana isso, né? Isso aí E eu sou de família presbiteriana de berço, né? Assim, família que já vem. Então, sou presbiteriano de berço e batista de nome. Né? Viu? Fala uma coisa para mim, Caio. Quando começou a pandemia ali no finalzinho de março, que houve a determinação para fechar tudo, comércio, shoppings, igrejas e tal. Vocês já tinham um trabalho digital, né? Você já tinha um trabalho social através das mídias, trabalhando muito isso. Eu tive algumas vezes lá na sua igreja, uma igreja muito bacana, eu tive lá quando os Vencedores por Cristo vieram aqui, tive um outro dia lá participando também. E aí me diz uma coisa, como é que vocês começaram a trabalhar? Vocês, todos os dias você fazia uma live? Porque eu acho que muitas igrejas perderam no início, principalmente, a oportunidade de fazer logo umas 3 lives por dia. Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Porque não podia trabalhar, não podia sair, todo mundo em casa. Então, o que o pastor ia fazer? O que as pessoas iam? Nada, todo mundo fechado, confinado, claro, com exceções, né? Mas as igrejas perderam a grande oportunidade de fazer no mínimo 3 lives por dia, uma de manhã, uma na hora do almoço, uma à tarde e uma à noite, para se aproximar das pessoas. Você vê dessa maneira? Como é que foi a atuação de vocês lá? Olha, então, quando começou, a gente teve uma corrida muito grande. Vocês que trabalham com isso também sabem que a audiência aumentou muito, porque as pessoas estavam em casa, e depois esses números estabilizaram, né? Você percebeu que houve uma queda, as pessoas tiveram que começar a trabalhar em casa, tiveram que voltar às suas atividades dentro da rotina, algumas no trabalho também fora, e a audiência caiu. Quando começou a pandemia, a gente decidiu não entrar numa corrida. Não vamos entrar nessa corrida vamos fazer boas atividades, boas programações e vamos segmentar aquilo que eu disse. Nós vamos ter o culto de domingo transmitido e as demais atividades vamos convidar as pessoas todos os dias, mas para grupos menores, grupos de 30, 40, 20, 10 pessoas, para que elas possam interagir. E a gente tem mantido essas programações até agora. Então nós fizemos pouca programação voltada para o público, mais programações voltadas para o cuidado das pessoas. Tá certo. Voltou. Caiu, voltou. Caiu, voltou. Que bom. Opa, voltou. Programações mais voltadas para os vínculos, né? A gente se preocupou muito com isso, Carlinhos, no início. Então, assim, a nossa preocupação foi manter a comunidade conectada. Manter a comunhão e a conexão. Para as pessoas não se perderem. O que eu faço agora? Não posso mais ir à igreja. Então, você já tem um trabalho um pouco diferente lá. Teve uma adaptação tanto da igreja quanto
dos que frequentam, né? Das pessoas, da pessoas comunidade. Da comunidade que frequenta. Tem pergunta aí, Thalita? Tem o Bruno Veloso quer mandar um abraço para você, Caio. Ele falou que você é Caio Batista, mas é presbiteriano e chama João Carlos. Que legal. Que legal. O Bruno trabalha com a gente lá na equipe pastoral do Hub. Bacana. Ele está falando do João Carlos, de fato, meu nome é João Carlos e meu apelido é Caio, desde 6 meses de idade. E todo mundo me conhece com Caio, velho. Que bacana. Então você é meu xará, você é meu xará, porque eu também sou Carlos. Ficou bacana. Caio, fala pra gente. A gente, quando vai na sua igreja, lá no bairro de Iguatemi, na Hub, tem gente que fica um pouquinho chocado quando chega pela primeira vez, porque tem um monte de coisa lá, né? Tem umas mesas diferentes, parece-me que tatame, tem algumas coisas. Fala um pouquinho dos projetos, o que vocês fazem lá na igreja. Nós entendemos que a comunidade, a igreja, ela tem que ter um local de multiuso, né? Então a gente não usa o auditório da igreja, o espaço da igreja só para os cultos, a gente usa para outras atividades. Então, tem um café lá dentro, a gente tem a atividade do projeto de jiu-jitsu, que reúne muitas pessoas, e isso traz uma mobilidade. E nós estamos mudando agora, Carlinhos, para uma área própria, na Árvore Grande, na Avenida São Paulo. Então nós estamos a última semana ali no Iguatemi, no Morumbi, e nós estamos indo para a Avenida São Paulo, na altura da Árvore Grande. Que legal. E nós estamos reformando o espaço. Inicialmente nós vamos ter lá um coworking, vamos ter um café, além do projeto do jiu-jitsu, além do hub solidário. E num segundo momento a gente vai ampliar para um espaço maior. A comunidade cresceu, a igreja cresceu, e por isso nós estamos aí indo para um espaço que nos foi doado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? Então vai chamar Hub Sorocaba, de Morumbi para Hub Sorocaba. Nós estamos saindo daquela região ali. Legal. O espaço já estava pequeno, indo para um espaço maior na Avenida São Paulo. Está indo para um espaço maior. Qual local na Avenida São Paulo? Próximo da árvore ali, naquela rua de cima, não? Isso, naquela rua que a gente chama de rua contrária, né? Antigamente o pessoal falava, né? Onde exatamente ali? Não é onde era o Chama, não? Aonde era a segunda igreja presbiteriana. Sei onde é. Naquela área da segunda igreja. Legal. Agora você falou de uma coisa importante, né? Que as igrejas não têm e não fazem. Você vai ter lá um espaço coworking, é isso? Exato. A gente está planejando porque... Que bacana. Claro, esperando essa expectativa da volta, as pessoas também... Porque a igreja ela tem um espaço ocioso, né? Isso, de alguma forma, a gente sempre tenta trabalhar. A gente usa pouco a estrutura. Então, a gente entende, e essa é uma das coisas, que a igreja deve servir a cidade. Vamos, no nosso espaço, oferecer para músicos, professores de música, além do coworking, a gente entende que é um espaço para a cidade, né? Maravilhoso esse trabalho de vocês. E por que Hub? Explica para quem não sabe. Hub, na verdade, é o seguinte: a nossa igreja chama Igreja Presbiteriana Independente Morumbi. Morumbi é uma região aqui de Sorocaba que vocês conhecem, perto ali do Jardim Iguatemi e do Jardim Leocádia. Quando nós começamos lá, nós começamos uma comunidade com 8 pessoas. A igreja cresceu e nós tivemos a possibilidade de abrir novos projetos em outros lugares, como em São Roque. E aí, como que ia ficar Morumbi em São Roque? Né? Houve uma dificuldade. E aí, a gente teve a ideia, quem teve essa ideia foi o Fábio De Vito, jornalista, de usar a palavra hub como um prenome. Hub é um conceito de conexão, né? Um espaço de conexão. Muito bom. Conexão eu gostei, porque é o nome do nosso programa, né? E aí a gente entende que os hubs são os locais onde a igreja se reúne. Legal. O hub é um lugar de conexão. Por isso que a gente chama lá Hub Sorocaba Conectando Vidas, né? Conectando Vidas, muito bom. Esse nosso programa Conexão Tropical ainda, né, um embriãozinho aqui, esse programa ainda começando, e a gente tem projetos de ampliar para chegar até mais pessoas. Tem por objetivo de conectar as pessoas com a informação, entretenimento através dos prêmios, interatividade e principalmente levar as pessoas de uma maneira agradável e tranquila um pouco de Deus, né? Porque um pouco de Deus é o muito que as pessoas estão precisando nesse momento. Caio, quero que você fale um pouquinho, se dá tempo, né? Temos aí mais 2 minutos.
você tem um canal no YouTube que é a Gaveta do Caio. Eu acho muito legal. Tá parado, mas tem muitos vídeos lá. Como é que o pessoal pode fazer? Dá para assistir, porque tá lá e de lá não sai, né, Caio? Muito legal os vídeos. Parabéns para você. Em 2008, na verdade 2007, 2008, 2009, eu participei de um projeto chamado Gaveta do Caio. Nós gravamos 30 programas, né, com devocionais rápidas, pequenininhas, que passavam no canal 15, né, da NET. Sei, 16. Isso, canal 16, isso. Teve 16. E aí teve esse tempo, esse material ficou disponível. Eu acabei não tendo mais tempo por causa de tudo. A igreja cresceu, na época trabalhando com agência também. E eu tenho vontade de retomar, tenho vontade aí, quem sabe nos próximos anos, voltar com essas pílulas aí, com esses drops, né? De devocionais rápidas. E inclusive uma mensagem que nós gravamos de Natal durante acho que uns 4 anos, o canal também usou como mensagem de Natal do canal, então foi uma coisa muito interessante. É muito legal, espero que você volte sim, porque é um canal que nos faz falta de coisas novas. Os vídeos que já estão lá são muito legais e incrível. Eu acho que com raras exceções dos vídeos, qualquer um que você assistir vai estar atualizado lá, né? Pertinente ao nosso dia a dia, com exceções, eu acho. Não me lembro agora, mas sempre falando de alguma coisa interessante em ambientes muito lindos que vocês fizeram, com cenários de natureza e, enfim, muito bem produzido. Caio Batista, quero agradecer demais, tem muita coisa para a gente bater um papo ainda aqui para falar. Quero agradecer o Rudney Vieira, que fez o contato com você. A todos que estão nos acompanhando nesta live pelo Facebook. Esse programa vai para o YouTube também logo logo. Você é nosso sócio, não vejo a hora de ficar logo livre dessa pandemia, dessa quarentena, isolamento, para que você possa vir aqui nos estúdios nos presentear com sua presença em mais um outro programa, se Deus quiser, Caio. Legal. Quero agradecer você, agradecer o Rudney também e trazer uma palavra rapidinho de esperança. É muito comum nos eventos históricos da vida, da humanidade, que logo após esses períodos nós sejamos visitados por um pessimismo, né? Um pessimismo generalizado. Então que a gente não perca a esperança pé no chão, uma esperança bíblica, de que nós não caminhamos sozinhos, que Deus se revela na nossa caminhada, na nossa jornada, e que nós não sejamos consumidos por um pessimismo. Legal, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pela participação aqui. Beijão na sua família, sua esposa, que foi professora da minha filha. Daqui a pouco essa criançada começa a aula online, né? Eles estão nesse mundo novo. Quero agradecer você, Caio, e vamos em breve aí tomar um café, trocar ideias. Opa, vamos visitar vocês na Hub da Avenida São Paulo, quando inaugurar, depois inaugurado. Novo lugar, a gente vai lá sim. Vamos lá, né, Thalissa? Vamos, obrigado, sim. A Thalissa vai deixar aí os cumprimentos e despedir de você, Caio. Foi uma ótima conversa, que o Carlinhos falou, espero que passe tudo logo pra gente conversar pessoalmente aqui, bater um papo, mais um papo. Legal. E é isso aí, muito obrigada, viu? Obrigado, Thalita. Agradeço a vocês todos pelo cuidado aqui também, viu? Valeu, Caio. Obrigado. Deus te abençoe muito sempre. Saúde para você, para a família. Abração para todos lá da Hub. E obrigado pela participação. Estamos aí encerrando mais um Conexão Tropical. O sorteio, hein? Quero falar para você. Okay. Obrigado, viu, Caio? Grande abraço para você. Olha, quer fazer seguro do seu carro? O seguro que você sempre quis é com a BTX. Proteção veicular, seguro completo contra roubo, furto, incêndio e colisão. É BTX. Sem perfil do condutor, sem SPC Serasa, é só você entrar em contato. 99661-2140, repetindo, 99661-2140, BTX, proteção veicular do seu carro. Também quero falar da cesta básica. Fala lá. Você quer comprar uma cesta básica na Gama Cesta Básica. Exatamente. Entrega rápida, produtos de qualidade e atendimento personalizado. Vou passar o telefone. Muito bem. 3243-5550 ou pelo WhatsApp 99757-6218. Digos Uniformes, para quem quer fazer uniforme para sua empresa, hein? Tudo eles fazem lá. Camisetas, calça jeans, calça em brim, é só você entrar em contato. Digos Uniformes, está no Facebook, é muito fácil. Você vai deixar sua empresa bonita, o pessoal bem uniformizado. Quem ganhou 50 salgados da Supreme? Quem ganhou
ganhou? Quem ganhou? Tem Acho tambor que, aí? eu acho que tá aí no seu... Tá aqui pra mim, tá aqui pra mim. Isso, Ó, quem vamos ganhou lá. os 50 salgadinhos da Supreme foi... Foi Adriana Machado. Adriana Parabéns, Machado. Adriana. Parabéns pra você, Adriana. Depois a nossa produção vai entrar em contato para te dar o voucher, você retirar 50 salgados de sua escolha. Pode ser coxinha, bolinho de queijo, empadinha, pode ser esfirra, pode ser quibe. Tem várias opções. Croquete, uma delícia, hein? Uma delícia. E agradecer ótimos. demais o Smart Santos com a gente. É isso mesmo. Agradecer demais o pessoal. Carlinhos, a Casa do Cidadão em vários lugares estão funcionando. Menos aqui na Nogueira Padilha. Olha o pessoal falando que na Nogueira Padilha a Casa do Cidadão não está funcionando. Vamos verificar isso. Nosso departamento de jornalismo vai estar vendo isso aí. Smart Santos, obrigado. Bruno Veloso, quero concorrer a salgadinho. Vai continuar concorrendo, viu? Tem outro que sorteio. Sexta-feira tem mais, Bruno. É isso aí, não gente. percam a esperança, gente. Grande Sexta-feira beijo. tem mais. Beijão. Beijo. Para todo mundo. Obrigado, Glenda Bianca. Você que esteve com a gente em mais um Conexão Tropical. É isso aí. Eu, Beijo, Gui. você e o mundo conectados. Valeu. Conexão. Pessoas cada dia mais conectadas. Conteúdos criativos, aulas, cursos, vendas e divulgações estão nas mídias sociais. Atitude Online. Alcance seu público com vídeos de qualidade ou transmissões ao vivo. Pequeno investimento, grande alcance. Chame pelo WhatsApp. Atitude Online. Uma conexão inteligente. 105,9 Conexão Tropical. Votoágua, purificadores de água, a loja mais completa de purificadores de água em Votorantim, onde você vai encontrar filtros de barro todos os tamanhos e modelos. Temos purificadores com água alcalina e ozônio. Temos refil para todas as marcas originais e similares. Assistência técnica, higienização, instalação e manutenção. Estamos no Instagram e no Facebook. Acesse @Votoágua. Vamos até você, chame pelo WhatsApp. Conexão. Jardim Clarice Materiais para Construção. Do básico ao acabamento. O melhor preço, ótimo atendimento, facilidade para pagar. Aproveite super promoção de pisos ponta de estoque com preços imperdíveis. Venha conhecer nossas novas instalações. Conexão. Restaurante Espetinho Brasil. Cardápio variado todos os dias. Almoço de segunda a sábado. Para você que gosta de qualidade e aquela comidinha quentinha aí na sua casa. Ou venha retirar na Otávio Augusto Rangel, 1341 Rio Acima, em Votorantim. Toda quarta e sábado, aquela feijoada deliciosa. Chame agora e receba em poucos minutos uma comida de qualidade quentinha na sua casa. Pelo WhatsApp 99799-9635. Não deixe de experimentar, você vai adorar. 105,9 Conexão Tropical.